Olá, pessoal! Eu me chamo Amanda Rodrigues e na videoaula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o comando realinhar. Então, qual é a função do comando realinhar? Ele vai ajustar o preço global do seu orçamento para um preço global desejado, ajustar tanto para mais quanto para menos, tá certo? Então, vamos executar aqui o comando realinhar. E aí a gente tem algumas observações. A primeira observação é que eu só posso executar o comando realinhar se eu estiver em um ambiente com apenas um orçamento, ou seja, se eu estiver em um ambiente sincronizado. Para isso, eu preciso que você assista, para entender melhor, a nossa aula sobre sincronizar, sobre o comando sincronizar. Tá bem? Então, vamos continuar aqui no comando realinhar. Eu tenho um valor atual de projeto, e esse projeto aqui está me custando 334 mil, tá bem? E eu quero realinhar, por exemplo, eu quero chegar a um valor de 310 mil, por exemplo. Então, eu vou digitar aqui 310 mil, e ele vai me dar um percentual de realinhamento. Olha só, eu vou baixar o meu orçamento em 7%. Tá bom? Para isso, ele me dá duas opções de realinhamento. A primeira opção, que é essa aqui, eu vou realinhar o valor atual do projeto para o novo valor, ajustando somente o consumo da mão de obra, tá certo? Ele vai baixar somente a mão de obra, que é a opção que eu recomendo, é a opção mais segura, porque a mão de obra eu estou defesa, tá certo? E a segunda opção aqui é realinhar o valor atual do projeto para o novo valor, ajustando o consumo da mão de obra, mas também ele vai mexer em preço de material e em preço de equipamento. Essa opção ela é um pouco mais arriscada. Por quê? Porque quando os percentuais de realinhamento eles são muito altos, o programa ele começa a baixar o preço de uma tal forma que acaba tornando inexequível, é uma coisa irreal. Por exemplo, eu vou encontrar uma saca de cimento a R$ 12. A gente sabe que essa saca de cimento não é comprada a R$ 12, não é? Mas o programa ele não tem este bom senso do que eu consigo encontrar no mercado. Portanto, quando os percentuais de alinhamento forem muito altos, eu não recomendo utilizar essa opção, tá bem? Eu sempre recomendo utilizar aqui a primeira opção, que é o que a gente vai marcar. Em seguida, ele vai pedir aqui um percentual máximo da redução de mão de obra. O que é isso? Cada composição de preço, ela tem uma mão de obra. E essa mão de obra, ela corresponde a 100%. E ele está me perguntando quantos porcentos eu posso reduzir dessa mão de obra. Então, eu vou colocar que eu posso reduzir até 40%, por exemplo. Eu posso baixar esse valor até 40%, porque eu não posso deixar a mão de obra zerada. Na verdade, então ele só pode reduzir no máximo até 40%. Depois eu executo o comando iniciar e ele vai me perguntar, você deseja ajustar o valor para 310 mil? Vou dizer que sim, tá bem? Então, ele vai ajustar aqui meus novos valores, tá bem? E depois ele vai jogar uma mensagem aqui de preço realinhado com sucesso. Basta voltar, então, vou atualizar a minha coluna de preço e aguardar as modificações. Ok, olha só, então, o que era 110 passou a 98, tá bom? E para a gente certificar que o nosso projeto foi realinhado, eu vou executar aqui também o comando calcular, tá certo? Executei o comando calcular. Ele vai pedir para eu ajustar esses parâmetros. Já está marcado aqui, olha, como referencial de cálculo programa Cisplo, tá bom? Com a preferência do SINAP, depois a do CEOP, com os encargos complementares. Então, eu vou iniciar aqui meu processo de cálculo e ele vai gerar para mim a tabela. Ok, aqui a mensagem que o cálculo foi concluído, ele vai me jogar aqui, ó, uma próxima tabela. Eu pedi para 310 mil, olha só, ele me deixou com preço de venda com 320 mil, tá certo? Então, o comando realinhar, ele nunca vai conseguir chegar num valor exato que você pediu. Ele vai conseguir chegar próximo àquilo que você pediu, tá bem? Então, o nosso preço de custo aqui é o preço sem BDI, o preço de venda é o preço com BDI. Ele está mostrando aqui para você também quanto você vai gastar de material, quanto você vai gastar de equipamento, quanto você vai gastar de mão de obra e os percentuais que você utilizou, tá certo? Então, aqui está a função do comando realinhar.
Espero que a nossa aula tenha sido proveitosa e que vocês tenham conseguido aprender e nos vemos nas próximas videoaulas. Obrigada!